Cappuccino com terror, onde o medo é servido quente. Apresentado por Ivan Augusto. Senti necessidade, vontade, desejo de tomar um café com canela, sem açúcar. Mas hoje eu quero falar de um tema bastante interessante que transita qualquer tempo, ele é atemporal. E desde a minha infância ele me acompanha, que são as histórias de terror. Ela não tem tempo nem lugar. Pode ser na alta roda intelectual ou na roda mais primitiva do planeta. Elas estão ali. E eu lembro disso desde criança, porque sempre se contava histórias de terror. Para criança, isso é um prato cheio. Quando eu via aquelas histórias de terror, quando era criancinha, aí assustado para a cama e queria saber de dormir logo, e isso não tinha, como vou dizer, não tinha acordo. Era ouvir as histórias e correr para a cama e dormir, porque o medo acompanhava junto. E aquelas histórias, dependendo de quem contava, elas ficavam ainda mais terríveis ainda. E tinha várias pessoas que contavam essas histórias, principalmente as pessoas mais velhas. Na minha infância, eu lembro de duas pessoas. Uma senhora que morava na rua, da casa que eu morava lá em Minas, né? Ela morava bem no final da rua, ela devia ter uns quase 90 anos, e eu devia ter uns 8, 9 anos. E ela sempre tinha alguma história assustadora, e uma mais assustadora do que a outra. E se era ficção ou realidade, isso não importava. Nós acreditávamos naquilo como se fosse a maior verdade do mundo. E quando chegava a noite, principalmente naquelas noites mais frias, sempre se acendia uma fogueira lá, ela ficava sentada ao redor da fogueira e começava a contar as histórias de assombrações, lobisomens, mulas sem cabeça, fantasmas, casas assombradas. Ela sempre tinha uma história diferente na ponta da língua. E a criançada se reunia ao redor da fogueira e ficava ouvindo a senhora contar as histórias, né? Particularmente, eu não consigo lembrar o nome dela. É uma pena mesmo, infelizmente a minha memória já dançou, né? Mas também depois de praticamente 60 anos, né? É difícil, né? Algumas coisas vão se perdendo no tempo. E a modernidade também contribui muito para isso. Mas teve uma história que ela contou de uma boneca que acompanhava a menina para onde quer que a menina fosse, como se a boneca tivesse ganhado vida. Aquilo realmente, quando ela começava a contar e colocava aquelas pausas, aquela respiração e dava aqueles gritinhos, ou que seja, aqueles gestos lá, nós todos que estavam ao redor da fogueira, criançada, levava cada susto. E para chegar em casa, porque eu não morava tão perto, não, tinha que andar pelo menos uns 600 metros até chegar na minha casa. Era assustador. De noite, iluminação da rua precária. Rua ainda sem asfalto. Um monte de árvores. Casas, não tinha casas uma grudada na outra. E aquele clima de inverno, tal, às vezes tinha um pouco de neblina, aí o medo aumentava ainda mais. Mas, infelizmente, é uma coisa que parece que se perdeu no tempo, o contar histórias, né? E histórias de terror têm um gostinho especial, porque o medo, o fantasma ou a assombração acompanha a gente no decorrer da noite. Tinha uma história em especial que ela contava, que era sobre uma senhora muito baixinha, negra, procurando crianças para levar embora. De vez em quando ela aparecia na cidade, permanecia um tempo na cidade, depois ela desaparecia misteriosamente. Nós chamávamos ela de Aninha, se eu não me engano, porque ela era baixinha e andava com 2 sacos enormes carregando a tiracolo, né? E quando ela aparecia na cidade, toda a criançada ficava assustada, com medo. Será que eu vou ser levado pela dona Aninha? Mas ela vinha e desaparecia misteriosamente, como se fosse num passe de mágica, né? E ela se tornou uma lenda na cidade.
E essa lenda foi perpetuando, né? E por incrível que pareça, teve uma vez que desapareceu uma criança e o medo tomou conta daquela cidade. Justamente no dia seguinte, todo mundo foi procurar a Aninha. Cadê a mulher? Desapareceu misteriosamente. E a criança desapareceu misteriosamente. E a criança foi encontrada nunca mais. A Aninha voltou a aparecer de novo. Mas não tinha criança, não tinha nada. E não dava para acusá-la disso ou daquilo. Mas a história ficou no imaginário das pessoas. E a partir daquela história, o medo com relação a ela cresceu muito mais. Eu, particularmente, tinha medo. Todos os meus amigos também, na mesma faixa etária, tinham medo. Medo da Ninha. Mas era um medo absurdo, né? Ela não roubou aquela criança, nada. Alguma coisa aconteceu. E num período onde a investigação, qualquer coisa, levava um período muito curto e depois o pessoal deixava para lá, sem estrutura, sem questões científicas, sem celular, sem câmeras, sem radares, sem nada. Então era muito pior. E uma cidade perdida quase no meio do nada ainda aumentava ainda mais essa questão do não procurar e deixar o sobrenatural ganhar. Mas a Aninha levou a culpa da história. Se ela teve culpa ou não, já é uma outra história, mas eu acredito que não. Mas com o tempo a história da Aninha foi incorporada no repertório da senhora que contava as histórias de terror para nós.